Se tinha uma coisa que assustava a gente enquanto assistíamos TV, era se deparar com certas vinhetas. Mas não vinhetas comuns, como aquelas que nos trazem nostalgia e saudades, e sim aquelas mais cabulosas, que por algum motivo nos deixavam com medo ou com uma sensação diferente e perturbadora. Então, eu resolvi juntar várias delas aqui e montar um iceberg, mas apenas focando na televisão brasileira. Agora, presta atenção aqui no recado. Pode ser que você tenha algum medo muito específico e ele não esteja aqui nesse iceberg, e é por esse motivo mesmo. Ah, mas você se esqueceu da abertura do Siga Bem Caminhoneiro porque eu tinha medo e tudo mais. Então, é que eu escolhi aqui os medos mais generalizados. Eu, por exemplo, tinha medo da vinheta do Sábado Animado, mas isso é algo muito específico, sabe? Então não coloquei aqui no iceberg. Mas você pode comentar aqui embaixo, vai que alguém tem o mesmo medo que você. Então a gente começa dos medos mais light e popularzinhos, e a coisa vai ficando mais tensa e obscura, camada a camada. Beleza? Então bora para o iceberg. Você já ouviu falar na teoria do coma? Ou na teoria de que tudo é um sonho? Essa teoria se infiltrou na cultura pop desde as suas manifestações mais conhecidas até as especulações mais profundas e obscuras. E hoje vamos mergulhar nas teorias mais obscuras e nas curiosidades sobre essa teoria. Então sejam bem-vindos ao iceberg da teoria do coma. Camada. Não tem como não começar esse iceberg com o mais comentado medo televisivo chamado Vinheta do Plantão da Globo. Só de escrever o roteiro eu já sinto uma sensação estranha, um frio na espinha. Imagina quando do nada ela aparece na programação da Globo. Parece que é a gente que tá caminhando pra morte com essa vinheta. Aliás, existem muitos plantões marcantes e se vocês quiserem, isso pode virar um iceberg também. Bom, nas décadas de 70 e 80, eu achava esse plantão bem mais assombroso. Plantão Globo informa em edição especial. Porque eram aqueles plantões que tinha só uma locução e uma tela preta escrito plantão. O plantão do Jornal da Globo informa. O governo acaba de decidir um novo aumento dos combustíveis. Na verdade, a Globo começou a veicular plantões da maneira que a gente já está acostumado lá em 1991. O primeiro foi exibido em 21 de maio de 91, interrompendo o filme do Top Gun lá na sessão da tarde, e foi apresentado pelo jornalista Celso Freitas. E na ocasião foi informado que tiraram a vida do primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi. Só que só meses depois foi criada uma vinheta com aquele tema que parece que a gente vai ter um mini ataque do coração, que é do maestro compositor João Nabuco, e a animação é do Hans Donner, sendo o primeiro boletim nesse formato, noticiando uma tentativa de golpe na União Soviética. Outras informações a qualquer momento. Supercine é um programa de televisão brasileiro, sendo uma das sessões de filmes da Globo desde 1981, quando era exibido nas noites de sexta-feira, ficando fixo aos sábados desde 1984. Muita gente diz que sente uma sensação estranha ao assistir essa vinheta. Uns dizem sentir medo, outros melancolia, outros solidão, outras pessoas dizem que é devido aos filmes que eram exibidos no Supercine, que eram filmes assim, mais pesadinhos, né? Diferente dos filmes da sessão da tarde, por exemplo. Há até quem sinta conforto com ela, mas são casos raros. A maioria tem uma sensação estranha, inclusive eu. Sério, me dava uma sensação de solidão muito grande ao assistir essa vinheta. Tem a vinheta do início dos anos 80 que eu acho super chique.
Mas aí essa segunda já muda a coisa, já deixa uma sensação meio estranha no ar. Essa vinheta de abertura foi composta pelo Roger Henry, que já trabalhava na Globo. E ele disse o seguinte sobre ela: recebo um monte de mensagens assim: aquela música que toca no Supercine é sua? Como que é o resto da música? Queria ouvir ela inteira. Não existe uma música inteira. Eu fiz uma vinheta de apresentação de programa e eu fiz em cima de uma imagem e está no ar desde 1982. Porém, com o passar do tempo, eles fizeram uma versão completa do tema do Supercine, que tem uma duração de 2 minutos. Não dá para eu colocar aqui inteiro, mas é bem interessante ouvir essa música completa. 1, 2, 3, 4. Outra vinheta super comentada que causava uma sensação perturbadora e bizarra sem um sentido aparente eram as vinhetas do horário de verão. Existem vários estilos dessas vinhetas, mas a que mais me dava medo era essa aqui. Atenção, estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio em 1 hora. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Sério, a sensação que me dava era de que os aliens iam invadir a minha casa do nada. Tipo, meio nada a ver, mas sei lá, me dava uma sensação muito estranha essa vinheta aqui. Terminou o horário de verão. Acerte o seu relógio. Algumas pessoas diziam sentir medo com essa abertura do M voador da manchete, passando uma sensação de que se tratavam de alienígenas. Mas pra mim a única coisa que eu sinto com ela é saudades de um tempo que não volta mais, onde tudo era mais simples, mas havia mais vida. Eu falei sobre ela no meu iceberg de medos do SBT, mas aqui falarei outra vez sobre a vinheta do Jesus do SBT. Não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem. A vinheta, que era Jesus Cristo iluminando o ambiente escuro, era sempre exibido no encerramento do programa Porta da Esperança, apresentado por Silvio Santos no SBT durante as décadas de 80 e 90. Eu encontrei informações bem bacanas em um blog, e segundo Daniel Laureno Jr., que foi o produtor, diretor e editor da vinheta, essa vinheta não era exatamente para o Porta da Esperança. Na verdade, ela foi criada como uma campanha de mensagem de Natal, só que depois ela foi usada pela produção de Porta da Esperança. A narração dela foi feita por Ramos Calheiros e era um locutor de rádio, televisão e filmes, além de ser especialista em trailer de cinema. Já o Jesus foi interpretado por um jovem estudante paulista de Mogi das Cruzes, encontrado por acaso por Daniel na rodoviária do Tietê. E a música de fundo era do músico e compositor grego Vangelis Papathanassiou. Devo ter falado esse sobrenome tudo errado. Pessoas já relataram ter medo da vinheta do Cine Belas Artes, mas isso na verdade está mais relacionado aos filmes exibidos nela do que na vinheta. Essa vinheta não tem nada de assustador, eu acho ela bem chique pra falar a verdade. O que impactava mesmo eram alguns filmes exibidos por lá. Cine Belas Artes, neste sábado, 10h30 da noite. Na Wiki Scary Logos, onde temos um compilado de várias vinhetas medonhas, tem a categoria Brasil, e lá eles adicionaram essa vinheta do Maurício de Souza Produções. E bom, aproveitando o caso, eu gostaria de saber se realmente alguém tem medo dela, ou se alguém tinha medo dela. Eu só sinto saudades quando eu vejo essa vinheta, porque eu me lembro da época onde a gente assistia a Turma da Mônica na escola em dias chuvosos, ou quando meu pai alugava os VHS da Turma da Mônica em uma sexta-feira. Mas e quanto a vocês?
O Linha Direta tem 3 fases, uma em 1990, a segunda entre 1999 e 2007 e a nova que é de 2023. E em cada programa são abordados crimes reais, divulgando detalhes e também linhas telefônicas para que os espectadores pudessem dar pistas sobre os criminosos. E muitos foram presos e punidos graças a esse programa. Aliás, isso era um motivo pra gente ter medo do programa, porque às vezes o criminoso estava foragido e a gente, quando criança, ficava morrendo de medo de ser a próxima vítima. Ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Mas não era só o programa em si, e sim a sua vinheta de abertura que já dava aquele frio na espinha, até porque eram casos reais. Eu tinha postado sobre isso no meu iceberg de medos da TV Cultura e foi a partir desse vídeo em questão que eu descobri que mais pessoas também sentiam algo estranho ao assistir essa vinheta. Eu sentia algo meio perturbador, como se eu tivesse que ficar em alerta porque alguma coisa iria me assustar. É como se eu sentisse que em seguida teria algum jumpscare do nada. Também me dava uma sensação de vazio, como se não tivesse nada além de mim encarando aquela vinheta. E eu sei que não faz sentido, mas eu senti a mesma coisa com essa vinheta da Disney Video. Muitas pessoas na internet dizem que tinham medo do top de 5 segundos da Globo. Eu, no caso, não tinha, mas achava bem irritante. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Pra quem não sabe, essas daqui também já foram vinhetas da TV Cultura, que não possuíam a sua logo como de costume, contando apenas com as iniciais RTC e esse efeito sonoro por trás. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas da Fundação Padre Anchieta. Convenhamos que o Rá-Tim-Bum era um programa infantil bem psicodélico. Era bom demais, mas temos que concordar, né? Eram vários quadros diferentes e eu também já falei sobre eles no iceberg de medos da cultura, porque as pessoas relatam que tinham medo de quase tudo nele. Do professor Tibúrcio, a esfinge, o pinguim da geladeira, os porquinhos tomando banho e por aí vai. Mas aqui eu estou me referindo ao medo ou sensação estranha que muitas pessoas tiveram ao assistir a vinheta do Senta Que Lá Vem História. Vinheta essa que tinha mais de uma versão. Senta que lá vem história. Se você nasceu entre os anos 80 e 2000, eu tenho certeza que você já se deparou com alguma vinheta bizarra da MTV. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro. Eram várias e não dá pra citar todas aqui. Pra falar a verdade, eu já falei um pouco dela assim em um dos meus vídeos aqui no canal, e muitas delas eram bizarras propositalmente, né? Elas tinham a intenção de chocar o público mesmo, de ser algo diferente, só que elas acabavam assustando a gente também. E são vários relatos, eu lembro que tinha comunidade no Orkut falando a respeito do tema, e calma que esse tema de vinhetas da MTV vai aparecer ainda aqui no iceberg, ok? Aqui eu tô falando só de uma maneira generalizada, porque realmente eram muitas vinhetas de abertura que por conta de sua estranheza deixavam uma sensação perturbadora ou deixava a gente com medo mesmo.
Mais uma vez, na Wiki Scary Logo, lá estava as vinhetas da Som Livre na categoria Brasil. E realmente, certas vinhetas dela causam uma sensação estranha ao assistir. Muitas pessoas relatam que tinham medo delas, sendo assim parte de seus traumas de infância. Ok, essa aqui pode ser engraçada para alguns, inclusive para mim, mas para outros foi um grande trauma televisivo. E aqui eu falo da vinheta de abertura do Domingão do Faustão, mas mais precisamente aquela onde temos o Faustão gigante. Olha, isso aqui para mim é uma das melhores aberturas da televisão brasileira. Você estava assistindo ao SBT, quando do nada se deparava com uma vinheta sinistra dizendo que os 22 dias estão chegando e que era uma espécie de contagem regressiva. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. A gente logo ficava se perguntando sobre o que se tratava aquilo, mas também deixava a gente meio assustado, né? Tipo, 22 dias, mas pra quê? Ainda mais naquela época que tinha aquela lenda do bug do milênio, que falavam que nos anos 2000 o mundo iria acabar e não sei mais o que, eu nem me lembro como era exatamente essa lenda. Até que depois que se encerrou a transmissão dessas vinhetas com a contagem dos dias, todos nós ficamos sabendo que na verdade era a contagem regressiva para a estreia do programa Show do Milhão. Ou seja, o Silvio, se aproveitando da situação, teve a brilhante ideia para assim prender a atenção do povo e conseguir uma boa audiência com o novo programa. O que deu certo, mas deixou a gente morrendo de medo também, né? A Rede Tupi tem várias vinhetas, disso já sabemos, mas essa aqui, por incrível que pareça, tem um ar meio sombrio devido à música escolhida. É como se eles já estivessem prevendo o destino final da emissora. Algumas vinhetas de distribuidoras de vídeos aqui no Brasil eram bem nostálgicas, como a do Mundo Mágico, por exemplo. Mas outras causavam uma certa estranheza, como a da Look Filmes e várias outras. E aproveitando o assunto, vocês lembram da vinheta da UBV? UBV, para quem não sabe, é a União Brasileira de Vídeo. E na época, eles usavam as fitas coloridas como uma maneira de combater a pirataria. Eu lembro que tinham as fitas coloridas, aí tinha uma espécie de selo e não sei mais o que, e falavam que essas fitas tinham uma qualidade superior e tudo mais, que a pirataria é ruim. Só que eu falando aqui, né, até parece bonitinho. As vinhetas tinham um ar bem medonho, assim, pelo menos pra gente quando a gente era criança, né? Preste bem atenção na mensagem que você vai assistir agora. Prepare-se. A UBV, União Brasileira de Vídeo e seus associados, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente, ou tiver qualquer dúvida quanto às associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado.
Ah, e a locução dessas vinhetas foram feitas pelo saudoso Jorge Ramos. Essa vinheta do SBT é também daquelas que para alguns é engraçado, para mim isso aqui é engraçado, mas para outros dava um certo medo na época. O Clone, novela essa exibida no início dos anos 2000, foi um grande sucesso da Globo, sendo até reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A princípio não tem nada demais na abertura, mas ainda lá nos anos 2000, na época old school da internet, pessoas diziam que essa abertura escondia uma mensagem subliminar. Em determinado momento da abertura, ao pausar o vídeo, você poderia ver a imagem de um monstro, ou sei lá o que é isso aqui na tela. Alguns até diziam que era a própria imagem do Capiroto. E a partir disso, várias crianças passaram a ter medo dessa abertura. Existiam muitos vídeos sobre mensagens subliminares na época, e boa parte deles contava com esse caso de O Clone, o que na época, no auge dos meus 13 anos de idade, me deixava com medo. Eu assumo, eu ficava com medo dessa vinheta. Há décadas atrás, a TV Cultura e suas afiliadas, assim como vários outros canais educativos da América Latina, tinham os direitos de exibições de várias produções da Transtel, que é conhecida hoje como DW, que é aquele canal alemão que eu não sei pronunciar o nome. Sabe as histórias do velho urso? Então, lembra que às vezes enquanto era exibido aparecia a logo da Transtel lá no canto da tela? Era por conta disso mesmo, tá? Só que às vezes, dependendo da produção exibida, eles exibiam antes a vinheta da Transtel, que existem vários modelos, mas uma em questão me dava muito medo, que é essa aqui. E não só em mim, depois eu descobri que mais pessoas também tinham medo dessa vinheta. Antigamente era bem comum que a programação da TV se encerrasse em determinado momento do dia, ou melhor, de noite, só retornando na próxima manhã. Claro que depois de um tempo, a gente sabe que as madrugadas televisivas passaram a existir. Aliás, eu tô em processo de criação de um iceberg nesse tema. E se tinha uma coisa que assustava a gente, eram as vinhetas de encerramento e por vários motivos. Bom, primeiro é que já tava super tarde e às vezes só dava a gente acordado em casa enquanto todo mundo já tinha ido dormir. E aí tava só a gente acordado, tudo escuro, aquela vinheta de encerramento. E que vinhetas de encerramento, hein? As próprias vinhetas de encerramento deixavam a gente morrendo de medo. Sério, tinha aquela vinheta do SBT, do satélite. E além dessa, tinha aquela da Globo também. Logo, o brilho das luzes será substituído pelos primeiros raios de sol. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui, atentos aos acontecimentos da aldeia global. E várias outras davam uma sensação estranha porque logo após a vinheta, geralmente ficava uma tela estática. Em algumas emissoras, como a Cultura, eles até deixavam o horário passando na tela e uma musiquinha de fundo, o que deixava a coisa um pouquinho mais light, né? Mas aí nós vamos para o próximo medo relacionado a vinhetas, que quando aconteciam de madrugada, meus amigos, o negócio era cabuloso demais. E do nada, uma vinheta de manutenção. Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. E mais uma vez,
temos Rá-Tim-Bum aqui no iceberg, e dessa vez para falar sobre um caso que eu já comentei em um vídeo meu e várias pessoas, aliás, muitas pessoas relataram o mesmo medo, além de uma sensação estranha ao assistir a vinheta de abertura do Rá-Tim-Bum invertida. Eu não sei por qual motivo aparente, bem de vez em quando, eles exibiam a abertura do Rá-Tim-Bum, só que ao contrário. E não dá pra saber quantas vezes exatamente ela foi exibida, mas foi mais de uma vez. Além de não existir uma explicação pra isso, é algo bem nonsense e bizarro da TV Cultura. A sessão era de comédia, mas a vinheta, meus amigos, dava medo. Não é da minha época, mas só de ver os vídeos aqui dela, rapaz, eu teria muito medo dessa vinheta se eu fosse criança e assistisse isso na época. Segundo o Memória Globo, a abertura do Fantástico é uma atração à parte do programa, que preza pela inovação desde sua estreia em 1973. Mas o que eles não esperavam é que várias pessoas teriam medo dessas aberturas. Bom, nós temos a primeira abertura de 73, tem também a de 76 a 79, a de 79 a 83, a de 83, mas é a de 87 que tem várias pessoas também relatando que tinham medo. Depois nós temos a de 94, e após isso, elas apenas se tornaram vinhetas mais curtas. Você tinha medo da vinheta do Fantástico? Comenta aqui. No SBT existiam umas vinhetas rápidas que contavam com a narração de alguma frase do Chico Xavier. E aqui eu acho que é algo mais ou menos parecido com a vinheta do Jesus do SBT. A mensagem é bonita, mas a forma que foi produzido causava um certo medo. Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. Chico Xavier. A gente sabe que a MTV no Brasil ela também tinha uma programação mais ousada, mais diferente. Eu já falei aqui das vinhetas da MTV, só que essa em questão eu preciso relatar aqui o caso, porque o negócio foi tenso. Entre março e setembro de 2002, em todos os horários, a MTV mostrou uma vinheta de 45 segundos que continha mensagens subliminares. Além de ser bem bizarra, eu tinha muito medo dessa vinheta, para falar a verdade. E até hoje eu sinto uma coisa estranha assistindo ela. E é claro, existe um motivo para isso. Se tratavam de frames contendo conteúdo pornográfico. Era ao todo 180 frames. E de acordo com informações da Folha de São Paulo, o truque funcionava da seguinte forma. Como cada 1 segundo de imagem da TV tem 30 frames, dispersamente eram inseridas figuras mais 18, que duravam apenas um quadro, a fração de tempo equivalente a 1 segundo dividido por 30. Dessa forma, o ser humano não consegue captar conscientemente imagens nessa velocidade, então ele não vê, mas o cérebro capta e armazena a informação. E isso é um exemplo clássico de imagem subliminar. Dizem que apareciam até imagens de mulheres em relações sadomasoquistas. E reza a lenda de que nas fotos tinham garotas menores de idade, o que deixa a coisa mais pesada ainda, né?
Em novembro de 2002, o juiz Paulo Alcides Amaral Salles determinou que a MTV não exibisse mais a vinheta, embora ela já estivesse fora do ar. Além disso, a emissora foi multada em 7,4 milhões de reais, que foi um valor pedido pelos promotores com base no que seria o público da MTV em todo o Brasil. Cada telespectador, portanto, teria direito a R$1 de indenização. Pais, não recebi meu R$1 de indenização. Me lembrei daquele meme do Pica-Pau agora. Em momento algum a MTV sabia da existência dessas imagens, disse Edgar Ribeiro, porta-voz da emissora na época. A Folha informou que ele atribuiu o incidente a uma profissional que prestava serviços eventualmente à emissora, a quem foi encomendada a vinheta. E lá no início de 2003, foi feito um acordo entre a MTV e o Ministério Público, com a participação de Zico Goes, que era o então diretor do canal. E o acordo era que a MTV exibisse uma programação especial no Dia das Crianças daquele ano, entre o meio-dia e às 10 horas da noite, abordando os problemas da infância e da adolescência. Em artigo publicado na imprensa, o presidente da ONG Mensagem Subliminar, José Vicente Dias, declarou em 21 de outubro de 2003 que o acordo não foi cumprido e que estava bastante frustrado. Quem assistiu a MTV no Dia das Crianças esperando uma campanha especialmente dedicada às crianças, como acontece todos os anos na Globo e no SBT, por exemplo, decepcionou-se ao constatar que a programação foi normal, salvo algumas poucas participações de VJs nos intervalos, falando sobre o Pacto, além de 2 programas que traziam no título a expressão Pacto MTV, como registrou a Folha Ilustrada, que traz a programação das TVs abertas e pagas, declarou. O Todo-Poderoso é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Band entre 19 de novembro de 79 a 19 de julho de 80, em 174 capítulos, inaugurando o horário das 8 horas da noite. Bom, resumindo a história da novela, era o seguinte: tinha o Emanuel, que era um curandeiro com poderes paranormais, que dá início no hospital do Dr. Cristiano Navarro a sérios conflitos em torno da incompatibilidade entre fé e ciência. Tal discussão rui quando o demônio baixa no hospital para acabar com Emanuel e toma posse de Caio, um dos médicos do pronto-socorro, e de Marta, jovem perturbada que passa a cometer diversos crimes, como tirar a vida do mentor espiritual de Emanuel. A novela era bem aterrorizante, eu já falei sobre ela no meu iceberg de Lost Medias da Band, com mais detalhes, então se vocês quiserem saber melhor a respeito dessa história, eu aconselho vocês a assistirem aquele vídeo. E tinha até personagens que faziam parte de seita do capiroto. A novela também tinha 2 aberturas, e é o seguinte: na primeira, não tem nada demais assim, é uma abertura normal. Só que a segunda tem vários relatos de pessoas que assistiram a novela na época que dizem que ela era tenebrosa e que mostrava cenas do inferno tiradas das pinturas do Hieronymus Bosch. Não sabemos ao certo quais e como. Eu fiz uma possível montagem de como poderia ser essa abertura, e vou deixar aqui para vocês, mas alguns dizem que era o quadro Jardim das Delícias, outros dizem que era do Juízo Final, ou Limbo. Então, me baseando nisso, eu tentei fazer uma montagem mostrando como poderia ser essa abertura bem assombrada. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo. Acredite se quiser, era uma série de documentários norte-americana apresentada pelo ator Jack Palance e sua filha. Mostrava várias histórias consideradas incríveis. Algumas a gente ficava meio, sei não, Rick, parece falso. E outras eram cheias de mistério. E segundo os apresentadores, eram todas reais. E essa aqui era a vinheta de abertura. O negócio era cabuloso, hein? Existe um encerramento do Zorra Total que é um tanto triste e bizarro, pra falar a verdade. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, mas Zorra Total? É,
Zorra Total. A gente sabe o que aconteceu naquele dia em setembro com as tais torres. Eu não posso falar aqui porque o YouTube não gosta muito desse assunto. Então, após esse ocorrido em setembro, o Zorra Total resolveu fazer um encerramento em luto pelas vítimas desse atentado, né? Então, esse encerramento era um tanto bizarro, porque a gente não esperava isso da Zorra Total, né? Eram os atores olhando para a tela com uma cara séria, e é muito estranho porque a gente não espera isso de um programa de comédia, né? E muitas pessoas na época acharam super estranho, triste. Então, em respeito às vítimas, eles resolveram fazer um encerramento diferente. O Astro é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 6 de dezembro de 77 a 8 de julho de 78. Além disso, ela ganhou um remake em 2011. Aqui o foco é na primeira abertura, que para muitos é considerada uma abertura bem tenebrosa. Camada 1. A ideia de que os eventos de uma narrativa podem ser apenas um sonho ou a imaginação de um personagem em coma não é nova. Teatros e literaturas ao longo dos séculos têm brincado com a noção da realidade versus ilusão. No entanto, no mundo da televisão e do cinema moderno, essa teoria ganhou notoriedade com a conclusão de Hill City, uma série de TV americana nos anos 80. No final da série, vemos que tudo poderia ser uma construção mental de Tommy, um personagem autista em coma, brincando com um modelo de hospital dentro de um globo de neve. Isso introduziu o que é conhecido como a teoria de Tommy, sugerindo que as diversas séries de TV poderiam estar interconectadas através de um sonho de Tommy. Coraline, o outro mundo como um coma. A trama de Coraline gira em torno de uma garota que descobre um mundo alternativo atrás de uma porta secreta em sua nova casa, onde tudo parece ideal, mas com um preço sinistro, olhos de botões substituindo os olhos humanos. A teoria do coma sugere que Coraline sofreu um acidente, talvez o quase esmagamento pelo espelho, levando a um estado de coma. Neste coma, outro mundo seria uma manifestação de sua mente, onde seus desejos de uma vida mais interessante são atendidos, mas com um toque de horror, refletindo seus medos de ser substituída ou esquecida. A outra mãe, com seus olhos de botão, poderia representar uma versão distorcida de sua outra mãe, explorando temas de parentalidade, abandono e a luta pela identidade. A jornada de Coraline para salvar seus pais de escapar do outro mundo pode ser vista como sua batalha interna para acordar do coma, mostrando a resiliência e a necessidade de enfrentar a realidade, mesmo que ela não seja tão perfeita quanto o sonho. Ash de Pokémon, uma vida em coma. A teoria de que Ash está em coma desde o início de sua jornada de Pokémon é baseada em eventos do primeiro episódio, onde ele é atacado por um Spearow. Neste coma, sua mente cria um mundo de Pokémon como uma fuga,
Cada região que ele explora, Kanto, John, Hoenn, etc., poderia representar diferentes estágios de sonho ou recuperação. Os pokémons e treinadores que Ash conhece simbolizaram aspectos de sua personalidade como figuras importantes de sua vida. Pikachu, seu companheiro constante, pode ser visto como um símbolo de amizade, coragem ou até mesmo um fragmento da consciência de Ash que o guia. A incapacidade de Ash de envelhecer é explicada como parte de um sonho, onde o tempo não passa. A Liga Pokémon e suas batalhas poderiam ser reinterpretações de desafios de Ash, que enfrentaria na vida real, como superar traumas ou crescer emocionalmente. Cada vitória e derrota no mundo de Pokémon refletiria o progresso de Ash em seu estado de coma, com o objetivo final de acordar ou aceitar sua condição. Finn de Hora de Aventura, o coma do mundo de O. Finn, o protagonista de Hora de Aventura, vive em um mundo pós-apocalíptico chamado O, onde a magia é comum e a realidade é flexível. A teoria de coma para Finn é baseada na ideia de que ele entrou em coma após um trauma significativo, talvez a perda de seu pai ou um acidente. O, com seu cenário fantástico e personagens excêntricos, seria a construção mental de Finn para processar esses eventos. Cada aventura, cada novo amigo ou inimigo, simbolizaria desafios internos ou ligações de vida que Finn precisa aprender. Jake o Cão poderia ser uma projeção do seu melhor amigo ou de sua própria flexibilidade emocional. A constante luta contra o Rei Gelado e outros vilões pode representar o combate interno de Finn contra os seus medos ou inseguranças. O crescimento de Finn ao longo da série, tanto em maturidade quanto em compreensão do mundo ao seu redor, poderia ser interpretado como passos de sua jornada de recuperação do coma, com cada episódio sendo uma etapa de cura ou uma nova camada de entendimento de si mesmo. Andy de Toy Story, uma fantasia de coma. A teoria de que Andy de Toy Story está em coma sugere que suas aventuras com seus brinquedos são apenas uma fantasia de sua mente em estado crítico. Possivelmente após um acidente, ele criou um mundo onde seus brinquedos têm vida própria, refletindo seu desejo de brincar, explorar e ter amigos. Cada brinquedo pode representar aspectos de sua personalidade ou pessoas importantes em sua vida. Woody poderia simbolizar um mentor ou um pai, enquanto Buzz representaria a ambição e o heroísmo. As histórias de Toy Story com seus temas de amizade, mudanças e crescimento poderiam ser maneiras de que Andy, mesmo em coma, lidar com a transição da infância para a adolescência, com cada filme sendo uma fase de sua vida ou um marco em sua recuperação. A emoção de que seus brinquedos sentem ao serem deixados de lado ou ao serem amados novamente pode ser uma metáfora para os sentimentos de Andy em relação ao crescimento e à perda. Alice no País das Maravilhas, uma jornada do coma. Ao seguir o coelho branco, Alice cai em um buraco que leva para um mundo de absurdos e as maravilhas. A teoria do coma propõe que esta queda introduziu um estado de coma, com o País das Maravilhas sendo representação do subconsciente de Alice, explorando a transição da infância para a adolescência, com o País das Maravilhas sendo uma representação do subconsciente de Alice, explorando a transição da infância para a adolescência. Cada personagem que encontra, do chapeleiro louco ao gato, pode simbolizar diferentes aspectos de sua mente ou desafios de que ela enfrenta ao crescer. A mudança de tamanho constante de Alice pode ser uma metáfora para a sensação de não pertencimento ou a luta interna entre querer crescer e desejar permanecer criança. As regras e a lógica distorcida do País das Maravilhas poderiam refletir a conclusão e a desorientação que acompanham a puberdade. A narrativa, com seu jogo de palavras e sátiras sociais, pode ser interpretada como a mente de Alice em coma, tentando entender a sátira do mundo dos adultos, com a sua jornada sendo um processo de autodescoberta e despertar. Camada 2. Hill City é amplamente reconhecida como a primeira série a popularizar a teoria do coma, ou teoria do sonho.
No episódio final, a revelação de que o hospital e todos os eventos eram possivelmente parte do sonho de Tommy abriu um precedente para teorias semelhantes em outras mídias. Esta conclusão não foi apenas um choque para os fãs, mas também um ponto de virada para que as narrativas podem ser interpretadas, criando um legado que influenciou a análise de histórias futuras. O Laboratório de Dexter e a sua genial imaginação. Em Laboratório de Dexter, temos um garoto chamado Dexter, supostamente um inventor genial com um laboratório secreto gigante. Mas e se tudo fosse apenas um fruto da sua imaginação? A teoria é que Dexter, na verdade, transforma seu armário ou um canto de seu quarto em um laboratório fantástico em sua mente. Suas invenções, desde reatores nucleares até máquinas do tempo, são apenas criações imaginárias. Isso explica como ele poderia construir tudo aquilo sem que seus pais soubessem ou sem acesso a matérias avançadas. Sua irmã Didi, que constantemente destrói suas invenções, estaria simplesmente atrapalhando seus brinquedos ou desenhos da realidade. Outros personagens com seus próprios laboratórios, como o Mandark, estariam jogando o mesmo jogo de faz de conta, onde a competição é quem imagina a invenção mais grandiosa. Padrinhos Mágicos e os Antidepressivos. A série Padrinhos Mágicos segue Timmy Turner, um garoto que recebe 2 padrinhos mágicos para conceder seus desejos. Uma teoria especula que Timmy está em coma devido ao uso de antidepressivos ou um outro tipo de medicação. E Cosme e Wanda são a personificação desses medicamentos, ajudando ao escapar de uma vida potencialmente difícil ou traumática. Cada desejo de Timmy poderia simbolizar sua tentativa de controlar ou melhorar sua vida, refletindo o desejo de mudança ou fuga da realidade. Os episódios onde os desejos trazem consequências inesperadas podem representar os efeitos colaterais ou uma lição de que não se pode escapar completamente da realidade. A constante presença de Vicky, a babá malvada, poderia ser uma manifestação de seus medos ou de uma situação real que ele está tentando lidar enquanto em coma. A jornada de Timmy, então, seria uma busca por felicidade ou normalidade, com cada aventura sendo uma etapa do processo de cura ou aceitação da sua condição. Coragem, o cão covarde, e sua interpretação do mundo. Coragem mostra a vida de um cachorro que vive com seus donos idosos no meio do nada, enfrentando situações aterrorizantes. A teoria de um coma para Coragem sugere que ele entrou em coma após alguns eventos traumáticos, talvez o abandono por seus primeiros donos ou um encontro aterrorizante. No coma, sua mente cria um mundo onde ele é o herói e um covarde, refletindo a sua luta interna entre o medo e a coragem. Cada episódio, com suas criaturas assustadoras e situações bizarras, poderia ser uma manifestação de seus medos mais profundos, ou uma tentativa do seu subconsciente de processar traumas. Muriel e Eustácio poderiam simbolizar figuras de segurança e conflito na vida de Coragem, como Muriel sendo o amor e conforto que ele deseja, e Eustácio a adversidade e abuso que ele enfrenta. A jornada de Coragem seria então uma batalha constante contra seus próprios medos, para talvez de alguma forma acordar e encontrar a paz. A clássica teoria da conspiração sobre o desenho da Caverna do Dragão. Caverna do Dragão conta a história de um grupo de jovens transportados para um mundo de fantasia, onde devem encontrar uma forma de voltar para casa. A teoria do coma propõe que os personagens entraram em um coma após um acidente no parque de diversão, e o mundo de Dungeons & Dragons é uma criação coletiva de suas mentes para lidar com o trauma. Cada personagem poderia estar trabalhando através de seus próprios dilemas pessoais, como Venger, representando o perigo ou medo da morte, e o Mestre, uma figura paterna, ou guia que ajuda a navegar por seus medos. A constante busca pelo caminho de casa poderia simbolizar o desejo de voltar à vida normal, ou enfrentar a realidade de sua condição. A série, que nunca teve um final definitivo, pode simbolizar a incerteza ou a dificuldade de sair do coma, com cada episódio sendo um novo capítulo na tentativa de resolução ou despertar. A teoria da esquizofrenia de Candace Flynn. A teoria sugere que Candace, de Phineas e Ferb,
é esquizofrênica, vivendo em uma família em crise, com pais se divorciando e uma mãe negligente. Phineas, hiperativo, e Ferb com dificuldades na fala, devido a um retardo mental. Candace, sentindo-se isolada, imagina as invenções dos irmãos, tentando dedurar para a mãe, que nunca as vê, reforçando a sua sensação de loucura. Seu tratamento com o Dr. Doofenshmirtz, interpretado como psiquiatra, piora sua condição, levando ao uso de medicamentos pesados. Frustrada, ela escreve um diário, possivelmente a inspiração para a série. Candace mostra sinais de esquizofrenia, agitação, foco exagerado nas atividades dos irmãos e comportamento delirante quando as invenções desaparecem. Sua condição poderia ser devido a fatores genéticos, ambientais e cerebrais. Se verdadeira, ela precisaria de consultas médicas e terapias para tratar sua saúde mental. Essa teoria transforma Phineas e Ferb em uma narrativa sobre a luta de uma jovem com esquizofrenia, ressaltando a necessidade de atenção e cuidado familiar. Camada 3. Após ST e Sweetie, várias outras séries e filmes foram alvos de teorias semelhantes. Um exemplo notório é o episódio de Dallas, onde a temporada inteira se revela ser um sonho de Penn. Mais recentemente, fãs teorizam sobre as séries como Soprano, onde o final abrupto levou a especulações de que Tony Soprano poderia estar em coma ou morto. Em Lost, onde a complexidade da trama alimentou inúmeras teorias sobre a realidade dos eventos. A série The Big Bang Theory faz referências a ST e Sweetie em um episódio brincando com a ideia de que todas as séries poderiam estar conectadas pelo sonho de Tommy. Avatar, o coma de Aang. Após ser encontrado preso no iceberg, Aang poderia estar em coma, talvez devido a um choque de despertar após 100 anos, ou pelos eventos traumáticos que levaram à sua fuga e congelamento. Sua jornada para dominar todos os elementos e trazer equilíbrio ao mundo pode ser uma manifestação de sua mente tentando restaurar o equilíbrio interno e a responsabilidade de ser o Avatar. Os amigos que ele faz e os desafios que o enfrenta seriam a personificação de esperanças, medos e deveres. Ei Arnold, o coma de Arnold. Arnold pode ter entrado em coma após a misteriosa desaparição de seus pais, um evento que até afetou profundamente as aventuras e o dia a dia na cidade de Heliot, que poderia ser uma maneira de sua mente lidar com a perda e incerteza, talvez criando um mundo onde tem controle e onde pode continuar a busca de seus pais. Cada personagem excêntrico e cada problema que ele resolve seria uma tentativa de entender e aceitar a situação. Rugrats, o coma de Thomas Pickles. Uma teoria mais sombria sugere que Tommy está em coma desde o nascimento, talvez por complicações durante a gestação ou o parto. As aventuras dos bebês Rugrats seriam uma construção da mente de Tommy para escapar da realidade de sua condição ou para explorar o mundo que ele nunca teve a chance de conhecer. Angélica, a vilã, poderia representar a parte de Tommy que ele está ciente de sua situação ou seus medos de nunca crescer. Dudu e Edu, o coma de Edu. A teoria é que Edu poderia estar em coma desde o início da série, talvez devido a um plano de esquema que deu terrivelmente errado. O mundo de Edu, Dudu e Edu, com seus esquemas de conseguir dinheiro e doces e as interações com outros personagens, seria uma tentativa de Edu viver a vida que ele deseja, onde ele é finalmente aceito e admirado. Os fracassos constantes e as aventuras com seus amigos seriam as maneiras de sua mente de processar a ambição e o desejo de ter alguém na vida. Os Simpsons, o coma de Homer. Após um acidente nuclear na usina de energia de Springfield, ou uma das inúmeras situações perigosas em que Homer se envolve, Homer entra em coma. Toda a vida em Springfield, onde seus momentos absurdos e repetitivos poderiam ser uma manifestação de sua mente, tentando lidar com a situação. A constante busca por cerveja, o amor por sua família e as interações diárias com Bart, Marge, Lisa e Maggie seriam formas de sua mente tentar viver uma vida normal, ou de buscar conforto. Os episódios onde ele tem experiências extremas, ou morrer e voltar à vida, podem ser vistos como tentativas de sua mente acordar, ou de explorar a morte sem realmente enfrentá-la. Camada 4.
A teoria do coma ou do sonho pode ser fascinante, oferecendo uma nova camada de interpretação e questionando a natureza da realidade dentro da narrativa. No entanto, também recebe críticas, sendo a redução da importância. Pode-se argumentar que essas teorias diminuem o valor das experiências dos personagens, sugerindo que nada do que aconteceu foi real. Fãs podem se sentir enganados ou frustrados se as histórias que investiram tempo acabam sendo apenas um sonho. Críticos veem isso como um recurso narrativo fácil para resolver enredos complexos ou inconsistentes. O coma de Danny Phantom. Após o acidente no laboratório de seus pais, que lhe concede os poderes de fantasma, Danny poderia estar em coma, com sua vida como Danny Phantom sendo uma manifestação de seu subconsciente, para lidar com a dualidade de sua existência e o medo de não ser mais normal. A luta constante entre o mundo dos vivos e dos mortos refletiria o conflito interno sobre aceitar novas habilidades e o desejo de retornar à vida. Kim Possible. O coma de Kim. Kim Possible poderia ter entrado em coma após uma missão particularmente perigosa, talvez onde ela subestimou o perigo ou onde Ron não estava presente para ajudar. As aventuras globais e a luta contra vilões, como Draken ou Shigo, seriam suas tentativas de provar a si mesma que poderia superar qualquer desafio, ou uma forma da sua mente trabalhar através da culpa ou do sentimento de falha. Hora do recreio, ou coma de TJ. Após um acidente no recreio, talvez uma queda ou um conflito com os professores, TJ entra em coma. O universo da Hora do Recreio, onde as crianças têm suas próprias sociedades e regras durante o intervalo, poderia ser a forma como TJ vê o mundo, com cada amigo representando diferentes aspectos de sua personalidade ou desejos. A luta constante contra a autoridade pela liberdade infantil seria uma metáfora para a sua luta, para acordar ou para manter a infância. A mansão Foster para amigos imaginários é um asilo para Mac, que é esquizofrênico. Imagine que a mansão Foster não seja um lar mágico para amigos imaginários, mas sim um asilo psiquiátrico, isolado e cercado e afastado da vida urbana. Essa teoria sugere que toda a série é vista através dos olhos de Mac, um jovem esquizofrênico. Mac, em sua mente, transforma um asilo em um lugar cheio de amor, amizade e aventuras. Cada personagem que ele encontra tem uma história que pode refletir suas próprias lutas ou as de outros pacientes. Minguado poderia ser um ex-atleta traumatizado, cuja perda de um braço o levou a desenvolver um comportamento excessivamente protetor, talvez vítima de PTSD. Eduardo, um homem hispânico que usou a comida como forma de lidar com a ansiedade, agora teme o mundo exterior, refletindo sua própria luta interna com a realidade. Coco representa um indivíduo com um passado de vício, cuja personalidade flutuante e fala rápida poderia ser sintomas de sua condição ou de sua abstinência. Blue, o melhor amigo imaginário de Mac, é uma criação de sua mente para combater a solidão e a mágoa causada pela relação com seu irmão, oferecendo amor e a aceitação de que ele tanto deseja. Mac visita a mansão Foster, ou o que ele vê como tal, para receber seu tratamento medicamentoso. Este é o único lugar onde ele sente uma conexão familiar, onde pode interagir sem julgamento com outros amigos imaginários, que na realidade poderiam ser outros pacientes ou até mesmo aspectos de sua própria loucura. Frank, por outro lado, poderia ser uma enfermeira ou assistente que Mac associou a Madame Foster, talvez devido à semelhança em suas vestimentas, criando uma narrativa onde ele vê um vínculo familiar que não existe na realidade. Essa interpretação adiciona uma camada de melancolia à série, mostrando uma criança que, através de sua doença, nunca experimentou uma infância convencional, vivendo em um mundo onde a fantasia é seu refúgio na dura realidade. KND, a turma do bairro. O coma do número 1. Número 1 está em coma após um encontro com um dos vilões da série, talvez o mais memorável sendo o pai de um dos vilões ou uma missão que deu terrivelmente errado. O mundo de KND, onde crianças lutam contra adultos em uma guerra contínua pela liberdade infantil, poderia ser uma fantasia criada por Nigel enquanto em coma, refletindo seu desejo de manter a infância e a sua resistência a crescer pela autoridade.
Camada 5. O legado dessas teorias é amplo, influenciando não só como as histórias são contadas, mas também como são consumidas e discutidas. Elas incentivam debates sobre a natureza da realidade, a autoridade do narrador e a importância da experiência subjetiva versus objetiva. Hoje, a teoria de Tommy é um termo cult entre os fãs de TV, representando a ideia de que qualquer série poderia estar conectada através de um sonho ou coma. South Park, o coma de Cartman. Em alguns episódios de South Park, especialmente aqueles que lidam com situações extremas ou surrealistas, há a teoria de que Cartman entrou em coma devido a um dos seus muitos planos malucos, ou por alguma punição que foi longe demais. As aventuras e a sociedade distorcida de South Park poderia ser uma visão do mundo através da mente de Cartman, onde ele é frequentemente o centro das atenções ou o antagonista principal. DuckTales, o coma de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Depois de um acidente que aconteceu na mansão McDuck, talvez envolvendo alguma das aventuras que deu errado, os sobrinhos de Donald, Huguinho, Zezinho e Luizinho, entram em coma. As aventuras ao redor do mundo e a busca por tesouros teriam uma manifestação de seus sonhos de aventuras e desejos de explorar, com o tio Patinhas representando a figura paterna ou de autoridade. Jovens Titãs, o coma de Robin. Após uma batalha particularmente dura contra um dos vilões da série, como Slade ou Trigon, Robin entra em coma. A formação dos Titãs e suas lutas contra o mal teriam uma construção de sua mente para processar a derrota, a liderança e o seu desejo de proteger seus amigos. Cada membro do time poderia representar aspectos da personalidade ou habilidades que o Robin aspira a desenvolver. Scooby-Doo, o coma de Salsicha. Salsicha poderia ter entrado em coma após um acidente em suas aventuras, talvez envolvendo alguma das armadilhas que eles constroem para pegar os monstros. As histórias de Scooby-Doo, onde eles desvendam mistérios sobrenaturais que sempre têm uma explicação racional, poderia ser Salsicha tentando resolver seu próprio mistério de como acordar ou lidar com o trauma do acidente, com Scooby-Doo sendo sua proteção de sua coragem e lealdade. Teoria do Bob Esponja como uma criança solitária. Nesta teoria, Bob Esponja não é só uma esponja marinha, mas sim um menino humano que lida com solidão ou dificuldades sociais, talvez devido a alguma forma de autismo, ansiedade social ou outro desafio que impede de interagir facilmente com seus colegas. O mundo subaquático da Fenda do Biquíni seria uma criação da imaginação desse menino, um lugar onde ele pode escapar das dificuldades do mundo real e onde ele pode ser quem quiser. Cada personagem seria uma personificação de aspectos de sua personalidade ou de pessoas que ele conhece ou deseja conhecer. Bob Esponja representa seu desejo otimista, alegre e aceito. Patrick poderia simbolizar um amigo que ele gostaria de ter, alguém que o aceita incondicionalmente. Seu siriguejo poderia representar a pressão dos adultos ou a necessidade de trabalhar e ter sucesso. Lula Molusco poderia ser a parte de si mesmo que ele vê como cínica ou que não se encaixa. O amor impossível. Tem uma parte da teoria que envolve uma garota por quem ele é apaixonado, mas que é da terra enquanto ele é do mar. Adiciona uma dimensão de tristeza e anseio. Esta garota poderia ser alguém que ele vê na escola ou na vizinhança, mas por quem ele sente que nunca poderia se aproximar devido a barreiras sociais ou a sua própria percepção de ser diferente. Ela seria representada por Sandy, a esquilo, que vive na Fenda do Biquíni, mas pertence ao mundo terrestre. A relação entre Bob Esponja e Sandy simbolizaria o desejo do menino por esta conexão, mas também a percepção de que eles são de mundos diferentes, seja por causa de interesses, personalidades ou condições sociais. Essa teoria oferece uma visão sobre a imaginação que pode ser um refúgio, mas também um lembrete de seus desejos não realizados. A série, assim, se torna uma narrativa sobre a busca por aceitação, amizade e o choque entre sonho e realidade.